Eu quero, nesta manhã, compartilhar com você uma história baseada no livro de Gênesis. Você que tem a sua Bíblia e quiser acompanhar conosco o livro de Gênesis. Livro de Gênesis, capítulo 25. Eu queria refletir na vida de Jacó e da vida de Jacó tirar aqui algumas lições para a nossa vida prática. Livro de Gênesis, capítulo 25. Encontrou aí? Muito bem. Vamos fazer a leitura do texto. Versículo 19. Venha comigo na leitura, diz assim: São estas gerações de Isaque, filho de Abraão, pois Abraão gerou a Isaque. E era Isaque de 40 anos, quando tomou por esposa Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padã Arã, irmã de Labão, o arameu. Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porque esta era estéril, e o Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Os filhos lutavam no ventre dela, e então disse: Se é assim, por que vivo eu? E consultou ao Senhor, e Deus lhe respondeu dizendo: Duas nações há em seu ventre, dois povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. E cumprindo os dias para que desse a luz, eis que se achavam gêmeos em seu ventre. Saiu o primeiro ruivo, todo revestido de pelo, e por isso lhe chamaram Esaú. Depois nasceu o irmão que segurava com a mão o calcanhar de Esaú, e por isso lhe chamaram Jacó. E era Isaque de 60 anos, quando Rebeca lhes deu a luz. Muito bem, aqui está a introdução do nascimento de Jacó. E a história de Jacó é uma história muito singular, porque aqui você vê o plano de Deus para a vida dele muito antes dele nascer. Os pais de Jacó eram um casal temente a Deus, um casal que tinha um compromisso com Deus, e há muito tempo oraram para poder ter os seus filhos. Eu quero deixar bem claro para você de que essas crianças, elas não foram frutos do acaso. Elas foram desejadas por seus pais. Elas foram frutos de uma oração de uma mãe. Elas foram um milagre realizado por Deus na vida deles. A gestação de Rebeca não foi uma gestação muito simples. Na gestação é normal a mulher sentir dores, mas a impressão que Rebeca sentia é que uma criança queria ocupar o lugar da outra. E as dores eram muito fortes. Em alguns momentos ela até pensou que iria morrer. Foi aí que Deus então lhe revelou de que aquelas crianças nasceriam com um propósito. Aquelas crianças nasceriam com uma missão. Aquelas crianças seriam crianças diferenciadas, porque Deus queria usá-las. O plano de Deus era claro, só que tudo iria depender da maneira como aquelas crianças vivessem. Deus foi claro em sua apresentação, mas são as escolhas que determinam se aquilo que Deus sonhou em nossa vida se tornará realidade ou não. Eu não sei se você conseguiu pegar esta, mas eu gostaria que você entendesse que não adianta Deus ter planos em sua vida quando você mesmo não tem planos para si mesmo. Não adianta Deus sonhar com um futuro maravilhoso para você se você não tiver o mesmo sonho para a sua vida. Não adianta Deus idealizar um sonho de glória, de majestade, quando na verdade todas as escolhas que você faz são escolhas erradas que só te levam para o buraco, para o vazio, para a destruição. As crianças nasceram, e na hora de nascer algo singular aconteceu. Saiu primeiro todo ruivinho, recebe o nome de Esaú, e quando ele está saindo, segurando o seu calcanhar, está o seu irmão Jacó. Algo muito difícil de acontecer. Devido à palavra calcanhar, Jacó recebe então este nome. E quando as crianças nascem, Rebeca se lembra de uma promessa que Deus havia dado, de que o mais novo, ele seria ali alguém diferenciado. O mais velho iria servir ao mais novo. Rebeca ouve aquilo com atenção, e as crianças começam a crescer. À medida que o tempo passava, eu quero que você viaje comigo na história. As crianças foram crescendo e era muito nítida a diferença do comportamento entre eles. Esaú, por sua vez, era um cara que gostava de campos, gostava de caçar, um verdadeiro aventureiro. Por sua vez, Jacó era um cara extremamente caseiro, gostava de ficar em casa, de boa, do lado da mãe.
A diferença estava não apenas no estilo de vida daquelas crianças, mas no tratamento que os pais lhe davam também. Jacó era o predileto de sua mãe e Esaú, por sua vez, predileto de seu pai. Isso fez com que as crianças crescessem bem divididas. Isso fez com que Jacó, por sua vez, quisesse ter algo que aparentemente ele não tinha, o carinho e a presença do pai. Por alguns momentos, Jacó queria ser o seu próprio irmão, queria conseguir fazer o que o irmão fazia, mas Jacó era diferente. O problema estava no plano que os pais haviam lhe dito. Embora Deus dissesse que Jacó seria um vitorioso, os pais haviam prometido de que quando crescessem, apenas o mais velho iria receber a grande bênção. A bênção era algo muito interessante, porque a bênção, junto dela, vinha a tradição patriarcal e o direito da primogenitura. O tempo foi passando e Jacó começou a pensar: eu preciso de tudo isto. Já que Deus disse que eu serei o vitorioso, já que Deus disse que o meu irmão vai me servir, eu preciso que isso se torne uma realidade. Os meninos já eram grandes, já haviam passado da época de juventude. Um belo dia, Esaú ele foi até o campo, e quando Esaú estava no campo tentando caçar, não conseguiu pegar nada. Ele está voltando desamparado, triste, arrebentado, cansado pelo sol. E ele passa próximo da barraca de Jacó e diz assim: Jacó, estou sentindo um cheiro diferente. Fala: irmão, estou morrendo de fome, irmão. Faz uma comida aí para mim, me dá um pouco disso que você está preparando. O irmão olha para ele, olha para a comida. Rapaz, vai dar certo não. Esaú se aproxima um pouco mais, sente o cheiro e fala: é sopa. Jacó então diz: é sopa mesmo, é um ensopado de lentilhas que eu preparei. E Jacó ele começa agora a criar aquele gostinho na boca de Esaú. Ele começa a dizer os ingredientes que ele colocou dentro daquela sopa. Ele começa a contar os detalhes de como aquela sopa funciona no organismo. Ele diz: essa sopa, quando vai na sua boca, ela começa a descer por todos os lados. Imagina, a oferta tinha que ser grande, queridos, porque o pedido era enorme. Então não pense você que Jacó vai menosprezar o seu prato. Ele tem que vender o produto. Esaú está morrendo de fome. Jacó olha para ele e fala assim: você quer? O irmão diz: é o que eu mais quero. Jacó disse: pode ser seu. Ah, pode? Então eu quero, com uma condição. Interessante, queridos, que a fala de Jacó, o estilo dele, lembra muito o que Satanás faz conosco. Você quer? Pode ser seu, mas tem uma condição: me dá o seu direito de primogenitura. Satanás ele sempre vai aparecer para você pedindo o máximo seu e o que você tem de melhor. Naquele momento, Jacó foi uma ferramenta nas mãos de Satanás. E Jacó então disse: eu quero o direito da primogenitura. Esaú era um indivíduo que não conseguia ver além, um verdadeiro vacilão, num linguajar mais popular. Ele olha para Jacó e diz assim: meu, acho que dá. Tá bom, eu te dou a primogenitura se você me der esta sopa. Eu não sei se você consegue entender o caráter histórico dessa história, mas o direito da primogenitura era uma das coisas mais raras de se conquistar, porque era um privilégio que o filho mais velho conseguia por nascimento. Como é que acontecia a primogenitura? Quando o pai morresse, os bens eram divididos em duas partes. Uma parte para a mãe, uma parte para o filho mais velho, a outra parte seria para a mãe e para os demais filhos. Vou repetir. Quando vinha o direito da primogenitura, o pai morria, os bens eram divididos em duas partes. Uma parte para o filho mais velho, a outra parte para a mãe e os demais filhos. Jacó ele propõe uma troca. Esaú aceita numa boa. Você pode falar: o erro não foi de Jacó. Ele propôs, era só o outro dizer não. Mas como cristãos, a Bíblia diz que eu sou responsável por minhas negociações. Por mais que eu tenha lábia, palavras, atitudes, e por mais que as outras pessoas sejam ingênuas, isso não me dá o direito de passá-las para trás. Guarde bem isso. Jacó então ele conseguiu enganar o seu irmão, pegou a primogenitura, o irmão comeu aquela sopa lá, era lentilha, se babou tolo, se sujou, vai embora. Jacó comemora. Os anos passam e Jacó está feliz. Mas Jacó ainda queria mais. Ele já tinha conseguido a primogenitura, mas ainda lhe faltava a bênção. A bênção era o direito de ser o patriarca, o representante da aliança de Deus com a humanidade.
Os anos se passaram, Jacó já estava envelhecendo, seu irmão também. Seu pai agora sentindo de que a morte já estava para chegar. Isaac já estava velho, cansado, cego. Ele chama o seu filho mais velho, Esaú, e diz: Esaú, eu estou para morrer. Eu preciso que você prepare alguma coisa para mim. Esaú fala: maravilha, eu vou preparar. E ele diz: prepare, porque quando você voltar eu vou te abençoar. Jacó ouve aquelas palavras e tudo que ele queria era a bênção do pai. Ele fica empolgado. A mãe também ouvindo as palavras se une com ele e diz assim: vamos conquistar, porque esta bênção é sua. Deus prometeu que você seria o abençoado, que seu irmão iria te servir. Então vamos atrás daquilo que Deus prometeu. Rebeca só se esqueceu de um detalhe. Quando Deus promete uma coisa, deixe que Deus faça da maneira dele. Deixe que Deus trabalhe do jeito dele e não do seu jeito. Se Deus prometeu que você seria um vitorioso, não é quebrando a lei dele que você vai conseguir alcançar os seus planos e sonhos. Se você tem um compromisso com Deus, tenha realidade e certeza, Deus tem um compromisso com você. Se Deus prometeu que você vai crescer numa empresa, na sua vida acadêmica ou financeira ou no trabalho, você não precisa puxar o tapete de alguém, você não precisa apunhalar ninguém pelas costas, você não precisa mentir, você não precisa iludir, apenas deixe Deus ser Deus. Quando você deixa Deus atuar, o que ele prometeu se torna realidade. O problema de Jacó e Rebeca é que eles ficaram ansiosos pela promessa de Deus e disseram: puxa, Deus não vai conseguir, então temos que ajudar. Não me leve a mal, Deus não precisa da sua ajuda para ele abençoar o seu viver. Deus é Deus. A Bíblia diz que através das suas palavras, Deus falou e tudo veio à existência. Então, se Deus quiser mudar algo em sua vida, se Deus quiser mudar uma situação, se Deus quiser mudar uma realidade, é só Deus falar, é só Deus pensar, é só estalar os dedos. E até o inferno inteiro treme de medo das palavras de Deus. A minha Bíblia me dá uma segurança. Ela diz o seguinte: agindo Deus, quem impedirá? Quando Deus quer fazer alguma coisa na minha e na sua vida, não há nada e nem ninguém que pode impedir. Não há demônios, não há Satanás, não há nada que possa impedir o que Deus tem preparado para mim e para você. Jacó e Rebeca não precisavam disso, mas eles se descuidaram. Por sua vez, Rebeca vai lá, rapidinho prepara um prato gostoso que o marido gostava. Jacó prepara um grande teatro, ele vai lá pegar as roupas do irmão, como não era o suficiente. O irmão era todo peludão, ele pega ali pelos de cabra, cola na pele, faz um verdadeiro carnaval, ele está todo fantasiado. Ele se aproxima do pai, que já era cego, e diz: pai, está aqui a sua comida, o que você pediu, pode me dar a bênção. O pai achou estranho, muito rápido. O pai disse assim: se aproxime um pouco mais. A sua voz é a voz de Jacó. Ele começa a tocar, diz: mas o toque, o cheiro é de Esaú. Jacó reafirma: eu sou Esaú. O pai, pensando que era Esaú, profere uma bênção. Tudo aquilo que Jacó queria ouvir da vida inteira, ele ouve o pai dizendo. O pai diz: você será um vitorioso, você será um vencedor, você nasceu para isso. E o pai vai dizendo palavras bonitas. A autoestima de Jacó vai crescendo. O pai come, se delicia. Jacó comemora. Tudo que ele queria, ele conseguiu. Primogenitura e a bênção. Mas eu pergunto a você: o que adianta obter as vitórias se os métodos não foram os corretos? O que adianta você ser rico se você está enriquecendo de maneira ilícita? O que adianta você conseguir prosperar se a mentira faz parte da sua existência? Não adianta alcançar os objetivos se as formas que você utilizou não foram as corretas. O grande problema que a Bíblia apresenta é que tudo aquilo que eu faço de errado, um dia aquilo se tornará contra mim. O meu pecado um dia vai me visitar. Jacó mal comemorar aquele gostinho da bênção quando o irmão chega. E quando o irmão chega, que percebe que foi ludibriado, enganado, o irmão vai à loucura. O irmão olha nos fundos de Jacó e diz assim: maninho, é só papai morrer que você morre em seguida. Eu vou arrancar sua cabeça, eu vou tirar suas tripas, eu vou cortar você ao meio. Jacó sabia que Esaú era um exímio caçador. E falar de morte para Esaú era como você falar de qualquer coisa. Coisa simples, normal, matar, arrancar a cabeça, tirar olho, tirar dente, tranquilo. Estava acostumado, era o seu estilo de vida. Jacó fica com medo: e agora? Jacó olha para a mãe e diz: mãe, e agora? Agora eu vou morrer. Eu consegui o que eu queria, mas eu estou jurado de morte. A mãe diz: foge.
Foge para Padã Arã, corre, lá tem os meus parentes e lá você vai viver com eles. Comece do zero a sua vida, ele corre. Sabe o que me chama a atenção nessa história? Você pode lê-la até o final. Em nenhum momento você encontra Jacó chamando o irmão para pedir perdão. Em nenhum momento você encontra Jacó chamando o pai para pedir perdão. Para Jacó era muito mais fácil fugir do que resolver os problemas. Há muitas pessoas que andam da mesma forma. É muito mais fácil você sair da igreja do que se adaptar ao que a Bíblia diz. É muito mais fácil você ir embora do casamento do que de pedir perdão ou mudar o seu caráter. É muito mais fácil você desistir dos filhos do que sair do seu trabalho e passar tempo com eles. Na vida é muito mais fácil fugir do que resolver os problemas. A distância de Padã Arã para onde ele estava, 600 quilômetros. A pé. Pense na jornada. Mas para Jacó valia a pena qualquer coisa, fugir do que resolver o problema. E ele começa a sua fuga. O que me chama a atenção, queridos, é que se você continuar a leitura, no capítulo 28, quando vai mencionar a fuga de Jacó, você vê aqui uma demonstração de graça de Deus. Jacó, ele conseguiu o que ele queria, mas ele estava arrebentado. No capítulo 28, no versículo 13, diz que Jacó, ele chegou a um local, ele estava tão atribulado que ele pegou como travesseiro uma pedra. Enquanto ele estava dormindo sobre esta pedra, imagina o desconforto. Ele olha para os céus e tem um sonho profético. Neste sonho profético ele tem uma visão. E olha o que diz o versículo 13. Perto dele estava o Senhor, ele disse: eu sou o Senhor teu Deus, o Deus de Abraão teu pai, o Deus de Isaque. A terra que hoje você está deitado, um dia eu voltar a ti e a toda a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra, e estenderá-se para o ocidente, oriente, para o norte e sul. Em ti e na tua descendência todas as nações serão abençoadas. Jacó não merecia, mas aqui vem a graça de Deus. Deus, ele olha para Jacó e diz: Jacó, eu vou te abençoar. Queridos, olha o que Deus estava tentando dizer. Jacó, ele passou toda a sua vida sonhando, lutando com a bênção do pai. Deus agora aparece e diz: Jacó, o que você quer, só eu posso te dar. E aí eu digo para você, pare de ficar esmolando para as pessoas coisas que só Deus pode te dar. Pare de necessitar o que ninguém mais pode te dar. O anseio que você tem em sua alma não é um namoro, não é um casamento, não são os filhos que vão preencher. Queridos, casamento é algo maravilhoso, eu indico, selo de qualidade aí, ISO, maravilha, vai de cabeça. Mas se você for casar somente porque você está se sentindo só, seu casamento vai ser a coisa mais negra, mais nojenta, mais horrível que você pode imaginar. Se você está só, é só Jesus que pode preencher a sua presença. Existem coisas que as pessoas não podem te dar, então pare de correr atrás disso. Pastor, eu preciso de dinheiro. Talvez o seu problema não seja dinheiro. Seu problema é a ausência de Jesus. Porque quando você tem Jesus, mesmo não tendo dinheiro, você está feliz, você está sorrindo. Pare de clamar por aquilo que os outros não têm condições de te oferecer. Só Jesus pode preencher a sua alma, o seu vazio. Jacó não entendia isso. Ele queria a bênção do pai, mas na verdade ele queria obter era a bênção de Deus. Tanto é que ele obteve a bênção do pai e a sua vida ficou pior. E ele foge, vai para Padã Arã. Quando ele chega lá em Padã Arã, ele fica empolgado. Padã Arã é um lugar bem bonito, bem diferente, bem bacana. Ele começa a andar de um lado, começa a andar do outro, vem por aqui um negócio, vem por aqui um outro. De repente ele conhece a sua família. Ele conhece o seu tio chamado Labão. E quando ele conhece Labão, conversa vem, conversa vai, ele descobre que ele tem duas priminhas. Priminha. Tudo acontece com priminha, né, gente? Cada história com primo, hein? Não é o meu caso, evidentemente, né? Mas se você se encaixar aí, já peça perdão. Ele olhou para uma de suas priminhas. O nome da menina era Raquel. Achou a menina linda, maravilhosa. Disse: olha, quem sabe a minha bênção chegou de fato. E ele começa a olhar para Raquel, e ele vai desejando Raquel, e o tio de olho nele. O tio só olhando, na hora da janta, ele olhando ali, secando o movimento, vai para um lado, para o outro. Ele chega para o tio e diz: tio, não estou aguentando, estou apaixonado pela sua filha. Ah, é? Que bacana, uma menina grande, pode casar. Ah, pode. Só tem um detalhe, você tem dinheiro?
Sabe que a pergunta do passado é a pergunta de hoje. Você quer casar? Mas você tem dinheiro? Ah, não tenho, eu quero só pelo amor. Isso é só tema de filme. Porque o amor não sustenta não, filho. Barriga tem que ser comida. Você precisa ter alguma coisa ali. E ele fica empolgado e diz, mas tio, eu não tenho dinheiro. Fala, então, filho, eu até quero que ela case com você. Eu acho você um cara legal, um cara bacana, um cara simpático. Meu genro dos sonhos. Só que você precisa pagar. Mas pagar como? Eu não tenho dinheiro, então você vai trabalhar. Vamos tentar entender a história. Um pouco de arqueologia para você. Naquela época, era uma época muito boa, diga-se de passagem, eu sou pai de uma menina e eu gostaria que isso voltasse a acontecer de novo. Quando a moça ia casar, olhe bem, o cara que quisesse casar com a sua filhinha, teria que pagar um dote. Olha que coisa boa. Como era calculado o valor do dote? De acordo com o gasto que o pai teve desde o nascimento ao momento em que a menina fosse casar. Vamos calcular. Jesus, coisa boa, coisa divina isso. Olha como é que era o negócio. Você colocava aí no lápis. Casamento, coloca lá os gastos. Gasto com dentista, cursinho de inglês, de repente fez balé ou música. Coloca a escola, opa, a escola não pode esquecer, entendeu? A babá que você teve que pagar, você vai calculando. Roupinhas, fraldas, meu senhor. O cara lá, acabou o casamento do cara. Calculava tudinho. Tudo que você gastasse com a menina, você colocava no papel e fala, você quer casar? Então, você vai ter que pagar, porque a partir de agora ela vai ser sua, a mulher era uma posse. Então, o cara tinha que pagar o valor que o pai investiu na educação. Posso ouvir um amém? Os pais de menina estão dizendo isso, né? Agora, os caras que estão noivos não estão querendo falar amém de jeito nenhum. E aí o pai disse assim, filho, tá bom, você pode casar, agora paga. Jacó fica desesperado. Labão não queria dar nenhum desconto. Não aceitava vale-refeição, nem ticket, nem nada. Ele disse, vamos fazer o seguinte, você vai ter que trabalhar para conseguir. Trabalhar quanto tempo? Aí Labão logo já vem com a conversa. Quanto tempo você acha que ela vale? Vale bastante, então, 7 anos. 7 anos são 2.555 dias. Em 7 anos dá para você fazer pelo menos 2 faculdades. Em 7 anos muita coisa muda. 7 anos o trabalho seria um trabalho escravo, tarde, noite, dia, madrugada, o tempo todo. Mas Jacó ele era apaixonado por Raquel. Ele queria Raquel e ele disse, por essa mulher eu faço qualquer coisa. E aqui vem um dos sermões mais lindos de casamento que você pode ver, é a paixão que Jacó tinha por Raquel. Queridos, eu posso imaginar Jacó todo dia trabalhando, pensando em Raquel. Um detalhezinho, povo. Não tinha essa palhaçada de estar namorando, beijando, se amassando. Não. Coisa cristã. Olho no olho apenas. Um daqui ou de lá. Só olhava ali, coisa assim. Antipecado. 7 anos, o cara só olhando ali todo o movimento e não podendo nem tocar. Rapaz, eu fico imaginando, eu tenho uma mente muito criativa. Eu fico imaginando a contagem regressiva que Jacó estava fazendo para o dia do casamento. Enquanto a mulher estava pensando na toda aquela festa, na roupa, o vestido. Jacó só era homem, gente. Estava pensando na lua de mel. E estava ali na contagem. Faltam 3 dias, 2 dias, 1 dia. Faltam 10 horas, 8 horas, 7 horas. É hoje à noite. A empolgação falava alto. O 7º ano chegou, o dia do casamento também. Jacó estava muito feliz, que bênção. Tudo está se encaminhando, tudo vai dar certo. E aí acontece a cerimônia do casamento, tudo lindo, maravilhoso. Alguns detalhes épicos para você conseguir entender a história. Naquela época o véu da noiva não vinha atrás, ele vinha na frente. Não me pergunte como, mas vinha na frente, não sei se ela pisava, mas vinha na frente, ele protegendo o rosto. E tinha uma coisa muito cômica, analisando a questão histórica aqui. Entra na história. Quando o sujeito ia casar, todos os parentes vinham de longe. Eles montavam barracas ao redor, beleza? Lembrando que as casas ainda não eram de tijolos, raras casas eram assim. Montava-se uma barraca bem no meio, que seria a Câmara do Amor. Câmara do Amor. Nesta Câmara do Amor seria a primeira noite de núpcias dos pombinhos. Do ladinho ali na câmara de fora, outra barraca, tá o vozão, tá o tiozinho, aquele tio que toda hora fala besteira, o outro que ronca, tal. Imagina o clima. Mas Jacózão, ele esperou 7 anos. Por 7 anos o vozão podia estar até do lado, porque ele estava empolgado. Então todas as barracas ao redor, terminou o casamento, ele entra. Lembrando que naquela época não tinha energia elétrica, tudo era luz de velas, candeeiros. As luzes são apagadas, Jacó tira o véu.
outras coisas mais, eu vou ter que pular porque meus filhos estão aqui, podem ouvir o restante da história. Faz o que sonhou fazer, fica feliz, alcancei o que eu tanto planejava. Ele acorda de manhã, e quando ele acorda de manhã, o sol se põe. E com o sol se pondo, ele traz claridade. E quando ele traz a claridade, ele observa a mulher que estava ao seu lado. E quando ele observa a mulher que está ao seu lado, o seu coração começa a palpitar, começa a acelerar, e acelera de tal maneira que ele começa a gritar, socorro! E começa a gritar desesperado, sai daqui, e ele grita, e todo mundo é acordado com o grito de Jacó. Um detalhe, essa versão que eu estou contando pertence à Bíblia gideônica, tá bom? Então, se você procurar os detalhes da história, só na minha versão que você vai encontrar. E quando ele começa a gritar, todo mundo sai desesperado, ele sai daqui. Ele percebe que a mulher que estava ao seu lado era a irmã de Raquel, Lia, ou Leia, dependendo da sua Bíblia. Mas vamos falar um pouco de Lia. A Bíblia, ela é muito ética para dizer que alguém é feio. Muito ético. A Bíblia, ela diz quando é bonito, fala lindo, maravilhoso. Mas quando é feio, ela é muito cautelosa para não machucar o coração. Mas a Bíblia menciona que Lia, ou Leia, ela tinha um detalhe físico assim muito interessante. A Bíblia menciona que os seus olhos, eles eram bem separados. Então vem comigo. Imagina a mulher. Você sabe que todo semita é reconhecido pelo seu nariz avantajado, tá bom? Então tu imagina aqui o nariz da moça, né? Aqui tinha uma orelha, aqui outra orelha. Os olhos, eles eram bem separados. Então próximo da orelha estava um olho, próximo do outro olho. Aí dá para você imaginar o medo que Jacó teve. Por um momento ele pensa, Raquel foi abduzida. O que aconteceu? O demônio aqui, ele fica desesperado. Ele começa a gritar, socorro, socorro, socorro. Não foi por ela que ele tinha trabalhado. A mulher era muito feia. Ele sai dali e vai falar com o sogro. Ele diz, sogro, que palhaçada é essa, rapaz? Eu trabalhei 7 anos por Raquel, você me dá esse negócio? Labão olha e diz assim, filho, eu não sei de onde você veio. Eu só sei um negócio, aqui na minha terra tem regras. Primeiro casa mais velha é Lia, para depois casar mais nova. Jacó diz para o sogro, se a regra é casar mais velha, Raquel vai morrer solteira. Porque para casar com Lia, o cara tem que ser mais do que cego. O cara tem que ser doido, chapado, maluco. O sogro olha para ele e fala, se você ama Raquel, amo. Ela pode ser sua. Mas como pode ser minha? Você trabalhou 7 anos por Lia. Se você quiser Raquel, trabalhe mais 7. Você consegue acreditar nisso? Ele teve que trabalhar mais 7 anos para conseguir a mulher dos sonhos. 14 anos. Você tem ideia do que são 14 anos trabalhando sem receber um salário, 1 centavo, só pela mulher dos seus sonhos? Por isso que eu disse que é uma das histórias mais belas da Bíblia sobre amor. Mas aqui vem um detalhe interessante sobre a teologia. Você lembra que Jacó tinha enganado o seu irmão? Você lembra que Jacó tinha enganado o seu pai? Chegou a hora dele colher o próprio veneno. Sabe o que a Bíblia diz? Tudo que o homem plantar, ele vai colher. Meus queridos, não me levem a mal. Mas muita coisa que a gente passa hoje, a gente fica reclamando, dizendo que a vida é injusta. Mas são coisas que nós plantamos no passado. A vida é como um bumerangue. Você lança, uma hora volta. É por isso que a Bíblia diz para você só fazer coisas boas para as pessoas. Porque tudo o que você fizer para o próximo vai voltar para você. Se você um dia traiu alguém, fica tranquilo, relaxa, sua hora vai chegar. Passou alguém para trás num negócio financeiro, relaxa, fica de boa. A sua hora vai chegar. Tudo que o homem plantar, ele vai colher. E prova disso é a história de Jacó. Ele tinha sido desonesto, enganador. E agora ele encontrou alguém que o tratou com a mesma moeda. Quer se dar bem na vida? Faça coisas boas para as pessoas. Trate todo mundo bem, trate todo mundo com amor, porque é isso que vai voltar para você. Ele ficou revoltado com o tio. O que ele vai fazer? Trabalhou os 14 anos, conseguiu a mulher dos seus sonhos, mais uma do que era o pesadelo, veio de brinde, que era a Lia. E aí ele está casado com as duas, consegue as servas, tem filhos e filhas, o tempo vai passando. Quando ele terminou o 14º ano, ele estava revoltado com o tio.
e disse, eu vou embora. Mas ele não tinha coragem de ir embora. Ele não tinha coragem. E ele começa a pensar, uma hora ele chama o tio e diz assim, tio, eu vou embora. Por que você vai embora? Porque você me enganou. É legal enganar os outros. Quando chega na sua vez, os outros são ruins, né? Aí ele vai falar para o tio que vai embora, o tio fala, não. Aí o tio vai tentar convencê-lo. Capítulo 30, versículo 27, 30, 27. Olha o que Labão diz, o porquê que não gostaria que o seu genro fosse embora. Labão então lhe respondeu, achei eu mercê diante de ti, fica comigo, pois eu tenho experimentado que o Senhor tem me abençoado através de ti. Uma leitura rápida, você não percebe a essência. Jacó diz, eu estou indo embora. O tio olha para ele e fala assim, rapaz, não vai embora não, filho. Por que tu vai embora? Desde o dia que você começou a trabalhar para mim, eu estou enriquecendo. Você me trouxe tudo. Você me trouxe coisas financeiras. O meu gado está multiplicando, as minhas ovelhas também. Não vai embora porque você é minha galinha de ovos de ouro. O sogro não olha para ele e fala assim, não vai embora porque eu te amo. Não vai embora porque eu gosto de você, das minhas filhas e netos. O sogro só fala assim, não vai embora porque através de você eu estou enriquecendo. Olha que interessante. Jacó olha para o sogro e fala, beleza, filho, eu fico, mas com uma condição, a partir de agora o meu salário vai ser diferente. Eu quero que você olhe todos os animais que você tem, ovelhas, cabras, todas as ovelhas e cabras que forem manchadas, que forem negras, elas serão minhas, e todas que forem brancas serão suas. No mercado imobiliário da época e financeiro, mais avaliado eram as cabras e ovelhas brancas. Quando Labão aceita o trato, ele liga lá na hora para um dos seus gerentes e diz assim, rapaz, separa tudo que é negro, tudo que é tudo diferente, malhado e põe em outro lugar. E a Bíblia diz que ele colocou numa distância de 3 dias, para que Jacó já começasse do zero. Jacó, por sua vez, a briga seria boa, ali era cobra contra cobra. Jacó ouviu falar de que tinha uma superstição na época. Na hora que os animais fossem cruzar, se você pegasse um pedaço de árvore ali, específica, e descascasse, e na hora do cruzamento a ovelha ou a cabra olhasse, o filhotinho que nascesse seria malhado. Era uma superstição, uma mandinga da época. Jacó não recorre à oração, ele recorre à superstição. Para ele era muito mais fácil resolver os problemas do seu jeito, do que recorrer a Deus. Será que você está se identificando com Jacó? É muito mais fácil sonegar, mentir, ludibriar, roubar, adulterar, do que tentar ser fiel a Deus. Jacó não aprendia. Mas sabe o que é pior? A mandiga funcionou. Na hora que os animais iam cruzar, que ele pegava lá e descascava o negócio, olha que trabalho, gente, ficar correndo atrás do rebanho toda hora, viu que um ia por cima do outro, ele já corria para fazer um negócio lá, e começou a nascer apenas cabras e ovelhas listradas, malhadas e negras. Em pouco tempo, Jacó já estava tendo o dobro do seu sogro. O sogro, quando viu aquilo, sem saber na mandinga, disse assim, vamos mudar? A partir de agora, os malhados, negros, manchados são meus e os brancos são seus. Jacó parou a mandinga, só nascia branco. Aí o sogro olhava, vamos mudar de novo? O malhado é seu, o branquinho é meu. Aí voltava para a mandinga. Nessa palhaçada toda, Jacó e Labão mudaram 7 vezes o trato. 7 vezes. Na 7ª vez, Jacó pensou, eu vou embora. Eu vou embora porque circulou a seguinte conversa. Labão quer matar você. Já que você está tendo muito mais do que ele, já que ele não está enriquecendo, ele só está empobrecendo, porque você está levando o que é dele, nós vamos te matar. Jacó reúne a família de madrugada e diz, vamos embora. Vamos voltar para a casa dos meus pais. Só tinha um detalhe. O irmão. O irmão tinha prometido, queria matá-lo. Eu não sei se você está percebendo como Jacó era um cara muito bem quisto na família. Pensa num cara que você queria ter nas festas de Natal e de Ano Novo. Em casa, seu irmão falou, se eu te ver de novo, eu te mato. Agora com o sogro também o jurou de morte. Aí Jacó fica na dúvida, quem vai me matar? Meu irmão ou meu sogro? Aí começa, minha mãe mandou esse daqui. Vai pensando. Aí ele pensava de uma, sogro não é família, vou mandar que mate, então me mate, vou dar o privilégio para o meu irmão. Tem coragem e começa agora a ir embora. Reuniu todo mundo, de madrugada foi embora. Fugiu. Segunda fuga. Sabe por quê? Para Jacó era muito mais fácil fugir do que resolver os problemas. Será que eu estou pregando para algum Jacó nesta manhã? Que está pulando igreja em igreja. Sua igreja não é essa. Você está fugindo de problema. Problema que você ocasionou. Será que eu estou pregando para algum filho que está fugindo de casa? Porque é muito mais fácil você fugir do que dar satisfação para os seus pais, dizendo onde você está. Será que eu estou pregando para alguém
que é um fugitivo neste Brasil de circunstâncias. Vive fugindo, mas nunca quer solucionar os problemas. De novo, Jacó não pede perdão. De novo, Jacó não quer solucionar, ele quer fugir. De madrugada ele foge e vai embora. Vou encurtar a história. No meio do caminho, o sogro vai atrás, o encontra, eles conversam, mas Jacó continua a sua fuga. Ele cria coragem e diz: eu vou voltar para a casa do meu pai. No meio do caminho, ou melhor, se aproximando da casa do pai, um servo vem correndo e diz: Jacó, eu vi um exército de 400 homens marchando. Perguntei quem eram, eles disseram: somos soldados de Esaú. E Esaú soube que Jacó está vindo e nos mandou para recepcioná-lo. Os soldados estavam fortemente armados. Eram escudos, lanças, espadas. Jacó pensa: pronto, casa caiu. 400 homens para poder me cortar ao meio. Um só já iria fazer o trabalho. Imagina se os 400 cada um quiser uma parte do meu corpo. Acabou. Vou morrer em picadinhos. Ele fica desesperado. Ele sabia que o seu irmão tinha prometido que iria lhe matar. O tempo passou. Mas a lembrança não. A lembrança continuava daquilo que ele tinha feito com o irmão. Jacó ele fica desesperado. Ele coloca a família de um lado, e aí ele pensa: o que eu vou fazer? Meu irmão está vindo para me matar. Se eu voltar é o meu sogro que me mata. O que eu vou fazer? Jacó então ele deixa a família, passa um vale chamado Jaboque. Jacó agora ele fica sozinho, e ele diz: eu tenho que pensar, o que eu vou fazer? Sabe quando você chega na fase da sua vida, que você olha para trás, e você lembra todas as burradas que você fez, só namorou com gente cretina, só saiu com gente errada, não esperou até o casamento e dormiu com todo mundo que aparecia na sua porta, não foi honesto, não estudou, não fez o que era certo. Jacó agora ele começa a pensar, o que eu vou fazer? Ele está no vale de Jaboque, e ele começa a pensar, ele olha para os céus e pensa: o que eu vou fazer? E ele começa a chorar, e ele chora, o choro era da alma, ele está angustiado, ele está arrebentado, ele está detonado. E enquanto Jacó está aos prantos, Deus dos céus olha para Jacó, e quando Deus vê o clamor de seu filho, quando Deus ele vê o choro do seu servo, o coração de Deus se compadece. Deus não se contém. Quando Deus ele vê que você está numa pior, quando Deus ele vê que você está na angústia, quando Deus ele vê que você está mal, Deus não pergunta de quem é a culpa, Deus ele só pergunta: quem é a minha ajuda? Isto é a graça de Deus. As pessoas que querem jogar na nossa cara todos os erros que fazemos, as pessoas que querem jogar na cara tudo que fizemos e que estamos colhendo o que plantamos, mas Deus ele só olha e diz assim: quer a minha ajuda? Jacó não pede a ajuda de Deus. É incrível, que homem do coração duro. Mas há momentos que Deus ele vem mesmo sem você pedir. Deus não se contém, e ele dos céus agora encarna a figura humana, e desce Jesus aqui numa figura fantástica, numa figura humana. Era uma epifania, Deus tornando-se homem. Jesus ele desce ao encontro de Jacó. Jacó está atribulado, jogado no chão, não para de chorar. Jesus se aproxima, e quando se aproxima, coloca as mãos no ombro de Jacó. Jacó está tão angustiado que quando ele sente aquelas mãos, ele pensa que é a mão de um inimigo. E quando ele pensa que é a mão de um inimigo, ele já torce aquela mão e começa a rolar com aquele ser misterioso no chão. Queridos, tente entender o teor da história. Jacó estava tão atribulado que quando Deus foi ao seu encontro, ele pensou que Deus fosse o inimigo. Às vezes na vida nós passamos a mesma situação. Deus ele vem ao nosso encontro e nós pensamos de que Deus é o nosso inimigo. É um pastor que quer te dar um conselho dizendo: filho, não faz isso. Você precisa ser fiel a Deus nos dízimos e ofertas. Ah não, o pastor quer enriquecer. É Deus falando contigo. E você pensa que Deus é um inimigo. É Deus querendo usar pessoas para te alertar: meu, essa menina é rodada, isso vai acabar com o teu futuro. Né? Você não sabe de nada. É Deus falando contigo, e você não está percebendo. Ouça os conselhos dos enviados de Deus. Deus nunca vai querer nos deixar a tomar uma decisão errada, e antes de tomarmos uma decisão, Deus sempre vai nos alertar. O problema é que a gente nem sempre quer ouvir, e é aí que a gente quebra a cara, e a luta continua. Foi uma luta física, tão física, que a Bíblia menciona de que aquele ser misterioso, para conseguir sair dos braços de Jacó, teve que tocar em uma das suas articulações da coxa. Quando tocou, Jacó cai no chão. Quando ele cai no chão, gemendo de dor, o sol raia. E quando o sol raia, ele olha para o rosto daquele ser misterioso. Ele percebe que aquele ser é divino, não é terreno. Jacó agora olha e diz: quem é você?
O ser começa a olhar nos profundos dos seus olhos. E Jacó insiste: quem é você? E ele percebe que era o próprio Deus. Aí ele diz: por favor, não vá embora. Não vá embora sem me abençoar. Agora Jacó entendeu. Ele passou a vida inteira procurando uma bênção terrena. Deus já havia dito que a bênção vinha por parte dele. Agora ele entende que ele passou a vida inteira correndo atrás da bênção errada. Aquele ser olha para ele e só lhe faz uma pergunta: qual é o seu nome? Ele diz: Jacó. A palavra Jacó em hebraico é Yaakov. Yaakov tem dois significados. Tanto a palavra enganador como a palavra calcanhar. E aquele ser olha para Jacó e diz assim: eu vou mudar seu nome, porque eu percebo de que o seu problema está na sua história, na sua origem. A partir de hoje o seu nome será Israel, porque você lutou com Deus, e eu quero te dizer que você venceu. A partir de agora a sua vida será diferente, porque você entendeu de que a bênção é por mim e não através de você. Você percebeu que o seu sucesso não depende de você, das suas escolhas, mas de mim. Jacó agora cai no chão. Por mais que ele sentisse a dor na coxa, por mais que a sua consciência estivesse pesada, ele começa a sorrir. Sorrir porque a partir daquele momento, Deus mudou a sua história. Deus mudou a sua vida. E é por isso que Jacó hoje é lembrado. Não pelos seus momentos de enganações, mas porque no final de sua vida ele percebeu que só há salvação em Cristo Jesus. E aqui, queridos, eu quero fazer um apelo a você. Queridos, a vida ela passa muito rápida. A vida ela passa muito depressa. E você não pode desperdiçar a sua vida fazendo escolhas erradas. Você não pode desperdiçar a sua vida longe de Jesus. A sua vida pode ser muito melhor do que você está vivendo hoje. A sua vida pode ser muito mais ativa do que você está passando hoje. Os seus sonhos podem se transformar em realidade, mas você precisa pagar o preço do sucesso. E o preço do sucesso não será um resultado dos seus estudos, não será um resultado do seu currículo. O seu sucesso depende do seu relacionamento com Deus. Porque você pode ter o melhor trabalho do mundo, você pode ter o melhor salário, você pode até se dar bem e casar com a melhor pessoa do mundo, os seus filhos invejáveis. Mas se Cristo Jesus não fizer parte da sua história, a sua vida será vazia. E quando você deitar à noite na sua cama, que você for dormir, os seus pensamentos vão te corroer. Vai vir um vazio existencial. E você vai ficar se perguntando: por que eu estou assim? Eu tenho tudo que eu quero. Será que é o dinheiro? Será que é a saúde? Será que é a mulher? Será que são os filhos? O problema não está no outro. O problema está que você nunca levou a vida cristã a séria. E quando você não leva Jesus a sério, seu cristianismo ele se torna vazio. E a pior classe de cristãos que temos são aqueles que não levam a vida cristã a sério. Porque eles sabem o que é certo, sabem o que é bênção, mas acabam não usufruindo dela. Eu quero te dizer nesta manhã que a sua vida pode ir muito mais além do que você planejou. Eu quero te dizer nesta manhã que você nasceu para vencer, assim como Jacó. Jacó não entendeu que Deus já tinha profetizado sucesso para ele, mas ele passou a vida inteira correndo atrás do fracasso. Queridos, eu quero te dizer que vencer ou perder é uma opção. Pastor, eu não acredito, creia, a Bíblia diz isto. Vencer ou perder é uma opção. Na vida do cristão somos nós que escolhemos se vamos vencer ou perder. Mas pastor, se eu perdi o meu trabalho, louve a Deus, porque isso pode ser símbolo de vitória. Pastor, eu perdi minha namorada, meu namorado, louve a Deus, porque isso pode ser símbolo de vitória. Deus de repente está tirando a sua vida, o que vai lhe causar mal num futuro próximo. Pastor, mas eu fui roubado. Louve a Deus, porque de repente Deus está tirando algo da sua vida que pode te prejudicar no futuro. Mas como assim, pastor? Queridos, Deus tem uma maneira de trabalhar muito louca, muito doida. O cara passou, colocou a mão no revólver na sua cabeça, me dá o carro, foi embora. Você olha para os céus e fala: onde está Deus? Deus fala: então, o cara levou seu carro, porque se você continuasse com ele, próximo farol, um carro iria vir, ia bater, capotar, você ia ficar tetraplégico o resto da sua vida. Você consegue entender? Deus te ama. Deus te ama. Deus não vai tomar uma decisão para prejudicar a sua vida. Então, diante das percas, diga como Jó: Deus me deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. Isso é fé, isso é relacionamento com Deus. Porque com Deus você sabe que você nunca tem percas, sempre são ganhos.
Seu patrão te mandou embora. Fale para ele, muito obrigado. Como? Muito obrigado. Acredite em mim. Quem te manda embora de um trabalho não é um homem, é Deus. Na hora da entrevista, você não está dependendo de uma pessoa, você depende de Deus. Porque o que Deus quiser na sua vida, nada e nem ninguém pode impedir. Se Deus quiser que você vire um gerente, Ele vai te botar como gerente, ponto final. Se Deus quiser te dar aquilo, Ele vai te dar e nada vai impedir. Porque Ele é Deus. Se as coisas não têm saído da forma como você espera, louve a Deus. Louve a Deus. Você não dedicou sua vida a Deus? Deixa então Ele guiar do jeito dele. Pastor, eu não entendo. Bem-vindo ao clube. Nem eu entendo. Mas diante da dúvida, eu aprendi a confiar. Diante da dúvida, eu aprendi a esperar. Uma coisa eu sei: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Jacó não precisava ter feito o que fez. Ele só precisaria ter confiado em Deus. Como ele tomou decisões erradas, demorou muito para o que Deus sonhava tornar-se realidade. Meu convite a você: não cometa o mesmo erro. Deixe Deus ser Deus. Pastor, como é que vai dar certo? Não sei, não tenho nem ideia. Uma coisa eu sei: quando Deus opera, o milagre acontece. Eu quero que hoje, ao você sair deste lugar, você tenha essa segurança. Você é um amado de Deus. O que Deus tem sonhado para você é algo maravilhoso. Não desperdice tempo com as coisas do mundo. Pague o preço. Obedeça os mandamentos de Deus. Seja fiel à igreja. Não se contamine com as coisas do mundo. Obedeça ao Senhor. E você vai muito mais longe do que você pode imaginar. Eu quero convidar o Tal. Nós iremos cantar uma música que expressa um pouco daquilo que eu disse. Eu quero reafirmar que Deus, Ele ama você. Eu quero reafirmar que Deus tem um plano, um compromisso para a sua vida. Eu quero te lembrar que você não é fruto do acaso. Você faz parte do sonho de Deus. Antes de você nascer, Deus sonhou com a sua história e existência. E a cada minuto que passa, Deus, Ele sonha com o seu futuro, para que tudo aquilo que Ele idealizou torne-se realidade. Aí eu faço o meu último pedido: só não atrapalhe a Deus. Só não atrapalhe Deus. É só isso que Deus Ele pede: não me atrapalhe. É só isso: não me atrapalhe. Deixe eu trabalhar. Eu não estou entendendo, não precisa entender. Só fica atento, que as coisas vão dar certo. Aí eu convido você então a se colocar em pé, a cantar comigo, a entoar, a pensar, a meditar na letra desta música, porque é Deus falando com você, é Deus te relembrando o quão especial você é Deus te relembrando as promessas que Ele já fez. Saiba, você é o objeto do amor de Deus. Vamos cantar? Que Deus abençoe você. Cristo, eu preciso de Ti, sonho em poder Te tocar. Faça que eu consiga confiar em Teu grande amor. Põe em mim Tuas mãos e com Teu toque, Senhor, vem me curar. Toca o meu rosto, toca os meus sonhos, faça-me ver de novo, Pai, Tua bondade, Tua verdade. Eu quero ver a Tua luz. Os meus desejos vou Te entregar, a minha vida em Teu altar, meu Jesus.
consiga confiar em teu grande amor. Põe em mim tuas mãos e com teu toque, Senhor, vem me curar. Toca o meu rosto, toca os meus sonhos, faça-me ver de novo, Pai, tua vontade, tua verdade, eu quero ver a tua luz. Os meus desejos vou te entregar, a minha vida em teu altar. Toca o meu rosto, toca os meus sonhos, faça-me ver de novo, Pai, tua vontade, tua verdade, eu quero ver a tua luz. Os meus desejos vou te entregar, a minha vida em teu altar, meu Jesus. Amém? Queridos, era isso que Jesus tinha a te dizer nesta manhã. Ele está ansioso para tocar em você. É só você clamar, é só você pedir. Você não precisa passar por isso, você não precisa mais sofrer nem chorar. Sua vida pode ser melhor. É só você dizer: Deus, me abençoa, me toca, me transforma. Não tenha dúvida de que Ele vai te alcançar. Não tenha dúvida que Ele vai te transformar. Não tenha dúvida que sua vida será muito melhor do que você tem planejado. Amém? Eu quero poder encerrar orando por você. Vou pedir para você fechar os seus olhos e vamos falar com Deus. Querido Deus, obrigado pelos minutos que estivemos aqui em Tua presença. Obrigado porque o Senhor falou ao nosso coração. Obrigado porque a Tua palavra adentrou a nossa alma. Obrigado porque o Senhor ainda tem sonhos maravilhosos para o nosso viver. É por isso, bom Deus, que neste momento rogamos a Ti de que o Senhor nos toque, nos cure, nos salve. Rogamos a Ti que o mesmo milagre que o Senhor fez na vida de Jacó, o Senhor possa operar em nosso viver. Bom Deus, nós estamos cansados de viver uma vida dupla, uma vida errada, ora igreja, ora mundo. Então nos transforma, nos faça ser a pessoa que o Senhor sempre sonhou que um dia fôssemos. Em Tuas mãos nós nos colocamos, em Tuas mãos nós nos entregamos, e o pedimos pelos méritos de Cristo Jesus. Amém. 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 Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te ilumine. Amém.